Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do CPC comentado para estudantes. Hoje nós vamos estar tratando acerca de um dispositivo muito importante, o artigo 11 do CPC, que trata acerca da publicidade, da necessidade de transparência das decisões judiciais e também da necessidade de fundamentação. Vamos começar a nossa aula? Bom, sejam todos bem-vindos. Então vamos iniciar a nossa aula fazendo uma leitura do dispositivo, o qual eu vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo. Vamos lá. Então o artigo 11 ele diz assim: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Então grifem essa palavrinha, públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então olha que interessante o caput, né? Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Então, quando nós falamos no princípio da publicidade, ou na publicidade dos atos jurisdicionais ou judiciais, nós estamos falando de um interesse público, de um interesse que transcende a demanda individualmente analisada, que transcende esse processo que tramita acerca do interesse privado das partes. Nós estamos falando do interesse coletivo, do interesse social, né? Há uma preocupação da coletividade, há uma preocupação da sociedade em acompanhar os atos processuais e acompanhar as decisões judiciais que são proferidas pelo juízo. Vocês precisam concordar comigo que um juiz tem muito poder, né? Ao passo que o Estado, né? Ao passo que a sociedade, e ao passo que as pessoas outorgam esse poder, né, possibilitam que o juízo tenha tanto poder, ele tem que ter um dever de contrapartida, né? Então os atos, né, as decisões proferidas pelo juízo, elas são fiscalizadas, não só pelas partes que integram a demanda, mas também pela coletividade, também pela sociedade. Da mesma forma, a fundamentação da decisão judicial visa legitimar a atuação do juízo, né? Porque não se pode proferir decisões judiciais sem que haja, anteriormente, uma lei, uma previsão legal que autorize essa atuação do juiz. Então, novamente, percebam que as partes estão fiscalizando a atuação do juiz, a sociedade está fiscalizando a atuação do juiz com base nessa fundamentação, na fundamentação que está sendo utilizada para justificar a decisão que vai ser proferida. Então, a atuação do juízo, ela está amarrada, né? Ela está vinculada a um dispositivo legal, à letra da lei, né? Ele não pode atuar de forma arbitrária em relação à decisão que vai ser proferida no julgamento. Então, a fundamentação da decisão, ela permite que as partes e a sociedade conheçam, né, os elementos que motivaram a decisão do juízo, né? Quais são os elementos, quais são as provas que motivaram aquela decisão que foi proferida. Então, trata-se de uma verdadeira fiscalização acerca das motivações e da atuação desse juízo. Vamos fazer agora uma análise do parágrafo único do mesmo dispositivo. Ele fala assim, né, nos casos de segredo de justiça, né? Então temos uma exceção à regra em que se autoriza apenas o acompanhamento pelas partes, advogados, defensores ou Ministério Público. Quando nós falamos em segredo de justiça, nós estamos falando então de uma exceção em que o processo ele não vai ter a mesma publicidade que um processo convencional, um processo sem segredo de justiça. E por que disso, né? Vamos estudar aqui as hipóteses de segredo de justiça que estão previstas no artigo 189 do CPC, que eu vou colocar na tela para vocês, e isso vai ficar mais claro, tá? Então o artigo 189 ele diz assim: os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. Olha só. Inciso primeiro, em que o exija um interesse público ou social. Inciso segundo, que versem sobre o casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso terceiro, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Inciso quarto, em que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então nós estamos falando aqui de situações excepcionais em que a regra da publicidade ela vai ser
excepcionada por conta de um interesse público, de um clamor social, né? Quando houver, por exemplo, dados sensíveis, confidenciais, né, existem situações em que a demanda em si ela pode ser constrangedora para as partes. Nós podemos estar falando até da intimidade das partes. Então, a divulgação desses dados, quando você torna o processo público, vai trazer ainda mais constrangimento para as partes, né? Vai trazer um dano, talvez até um dano moral, em âmbito social, né? As partes podem ser prejudicadas demasiadamente por conta da divulgação desses dados. Então percebam que a exceção à regra aqui, ela visa proteger, né? Proteger as partes, né, em relação à sua intimidade, a um sigilo, ou talvez até em relação ao interesse público ou social. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para vocês. Aqueles que tiverem interesse em baixar a apostila com as anotações que fiz, é só clicar no link abaixo, que, né, é uma apostila gratuita, não tem valor nenhum, é no sentido de tentar ajudar todos. E aqueles que tiverem interesse em adquirir minha obra chamada Negócios Jurídicos Processuais, pela editora Dialética, eu vou colocar um link no final do vídeo e também aqui abaixo na descrição para fazer a compra. Tá com um valor promocional bem bacana. Então, dito isso, um abraço e fiquem todos com Deus. Até mais.